o que a gente vê de prejuízo por conta desses sintomas em casa e na vida social. Essas crianças podem ter prejuízos em manter amizades. Elas até conseguem fazer amizade rápido, mas o que acontece? Elas são crianças impulsivas, elas são crianças que interrompem os outros. Elas são crianças que entram na brincadeira sem pedir licença. E com isso, acaba que essas crianças podem perder as amizades rápido. Isso é um prejuízo bastante comum. Fazer amizades rápido, mas porém com o tempo elas passam a ficar isoladas devido ao comportamento dela. Porque pensa assim, tem um grupo de crianças. Essas crianças estão lá brincando. E vem sempre um que entra no meio da conversa, vem sempre um que interrompe a conversa e que não aceita perder. Então, com isso, essas outras crianças vão se afastando, isolando essa criança com o maior problema. Então, são crianças que elas até fazem amizade rápido, porém, com o tempo, elas passam a ficar isoladas. Elas passam a ser excluídas do grupo de amigos, E aí você pensa o prejuízo que essa criança vai ter ao longo da vida. Essa criança que se torna isolada, que se torna o problema do grupo. E essas crianças com TDAH, elas podem ter um prejuízo também, que elas mudam muito de plano, sem consultar os outros, A gente tá brincando de pique-pega? Não, mas agora eu já mudei para carimbada. Eu nem te perguntei se você quer mudar os planos ou não. Ela simplesmente vai e muda. Isso gera impressão já na infância que ela não se importa com a opinião dos demais, que a opinião dos demais não é importante. E às vezes, quando são mais velhos, ali na adolescência, essa impulsividade, essa desatenção, ela acaba que é impulsiva. Então, toma uma decisão precipitada. Se alguém falou alguma coisa, falou algo meio torto, digamos assim, ela já vai na primeira interpretação dela por conta da impulsividade, já toma aquilo como verdade. Então, pode agir de maneira mais injusta com as pessoas. E agindo de maneira injusta com as pessoas, os outros vão ficar ressentidos, vão ficar bastante ressentidos, Ou seja, mais um motivo para se isolar e para afastar as outras crianças. E aí, vocês viram eu falando, dos sintomas de hiperatividade, de agitação e de impulsividade. Esses sintomas, o que leva? Leva a criança a conversar muito na sala, a não parar quieto. E aí, o que acontece? Os professores podem acabar colocando muito essas crianças de castigo. Leva elas a se sentirem incompreendidas, frustradas, que acaba que pode gerar agressividade e pode acabar gerando uma baixa autoestima. Essa baixa autoestima por conta de comportamentos impulsivos, como conversar bastante, como sair do lugar o tempo todo, essas atitudes, esses castigos constantes, minam a autoestima dessas crianças. E ela vai carregando isso para a vida toda. Ela vai carregando isso e vai se acumulando ao longo do tempo. Vai se acumulando bastante. Esses são os prejuízos sociais para essa criança. Mas e o prejuízo para a família? E o prejuízo para você, mãe? Quais são os prejuízos para a família? Os pais, principalmente, vocês sabem bem. Os pais ficam muito desgastados. Por quê? Tem que ficar o tempo todo com o radar ligado, vigiando essa criança, porque tá sempre com medo de que ela faça alguma coisa errada, que ela estrague alguma coisa, que ela se machuque. Então tem que estar com o radar sempre ligado. Outra coisa, quantas de vocês já não foram chamadas da escola, muitas vezes toda semana, que tem que ir a reuniões escolares que não estava prevista, que gastam horas e horas para fazer um dever de casa que era para ser feito em 1 hora e meia hora. Então, todas vocês
passam por isso, gastam muito mais tempo para fazer os deveres de casa, perdem tempo tendo que ir para a escola a cada 2, 3 dias porque foi chamado por mau comportamento ou por baixo desempenho da criança, né? Isso gera muito estresse. E não só gera estresse, faz você perder uma promoção no trabalho. Por quê? Porque você é aquela mãe que tem que sair o tempo todo para ir na escola do filho. Porque você não dá tempo de se atualizar no trabalho, porque tem que passar mais tempo estudando com o filho. Então isso vai virando uma bola de neve, vai gerando prejuízos para a família muito grande. E muitas vezes há uma dificuldade de criar rotina, de manter a organização da casa. E organização da casa, eu falo, não é só manter as coisas em cada lugar, não. A sua organização pessoal é o seu momento de ir para a academia, que seja, de tomar um banho mais demorado. Por quê? Porque você está com o radar ligado, você demora mais tempo para fazer as atividades com ela. Então, gera muitos prejuízos, né? Às vezes a mãe se encontra sozinha nessa luta. E aí piora tudo. Quando não tem o apoio de outros pais, ou até mesmo dentro de casa, os pais, as mães das crianças com TDAH têm muita ansiedade, tem muita insegurança, por vezes tem muita culpa, né? Das mais de 1.000 famílias que eu acompanho, tem uma constante na fala das mães. Elas se sentem culpadas pelos sintomas do filho, muitas vezes se sentem culpadas por pedir ajuda. Elas é como se, eu não estou dando conta do meu filho, então eu preciso de ajuda. Elas se sentem incapazes. E isso não é verdade. A gente vai ver ao longo do tempo, né? Quanto mais estressada, quanto mais culpa, quanto mais frustração que essas mães sentem, maiores as discussões familiares, maiores as agressões dentro de casa, os ressentimentos dentro de casa. E isso leva a uma sobrecarga materna que pode ocasionar um divórcio até. Toda essa culpa, todo esse estresse, tudo isso que vocês experimentam, isso pode ser melhorado, isso é melhorado a partir do tratamento. E a primeira coisa que vocês têm que estar ciente, o principal ponto, a base de todo o tratamento é a psicoeducação. É você aprender sobre a condição, é você aprender que não está sozinha, é você aprender que a culpa, a causa do transtorno não é sua e é só você que pode ajudar seu filho. Vocês vão ver ao longo desses dias eu falar muito de mães executivas. O que é mães executivas? Aquelas mães que executam, que pegam pela mão o filho e vai tratar esses filhos, né? Então vocês vão ter que assumir o controle do tratamento e do cuidado do filho. Mas como que você vai fazer isso estando estressada, estando sobrecarregada e cheia de culpa? Você só vai conseguir fazer isso quando você tiver conhecimento sobre o TDAH, sobre essa condição e o conhecimento sobre o seu filho.